Dúvidas para uma redação 900+? Por onde começar a redação do Enem? Olá, meu nome é Paula, sou professora de redação do Colégio Catedral e hoje apresento a vocês algumas dicas e passo para desenvolver esse tão temido e importante gênero textual para o ingresso em uma universidade. Vamos lá? Primeiro passo: entender o tema e a proposta de redação. Isso acontece por meio da leitura do eixo temático e textos de apoio. Segundo passo, um planejamento prévio, que garante a seleção e organização estratégica dos argumentos, ou seja, as ideias em uma ordem lógica com uma progressão temática em que garante sentido do micro ao macro. Desse modo, com um texto bem articulado, você pode garantir pontuação na competência 3. Porque a banca, assim como está na cartilha do participante, ela consegue identificar essa organização. O momento de escolha dos argumentos, do melhor argumento, o argumento de autoridade, um subargumento que vai garantir a progressão em seu texto. Vamos lá, vamos aplicar esses dois passos ao tema O papel da mulher na sociedade moderna. Vamos agora problematizar essa afirmativa, ou seja, apresentar, buscar uma situação-problema. Podemos fazer inferência, de que o Enem está cobrando, está problematizando a partir desse eixo temático que o papel da mulher na sociedade moderna, está querendo saber qual que é o papel da mulher na sociedade moderna, significa que ela está invisível, que ela não está desempenhando, que algo está atrapalhando ela desenvolver um papel na sociedade. Então, podemos inferir que há uma invisibilidade, uma exclusão da mulher em diversos espaços e direitos, certo? Vamos direcionar esse tema, em que área isso vai localizar? Ou seja, a função, a atuação da mulher na sociedade, o que ela contribui, como ela pode atuar nos diversos campos sociais, político, mercado de trabalho, na ciência. Então, esse é o direcionamento. Quem é a vítima? A mulher. Onde e quando? Na sociedade moderna ou na contemporaneidade, período atual da história ocidental. Após a leitura atenta ao eixo temático e à proposta de redação, partimos para o segundo passo, que é o projeto de texto. Lá, o seu rascunho. No projeto de texto, partiremos da situação-problema, ou seja, identificando as causas ou as consequências desse determinado problema. Identificada a situação-problema, a gente apresenta a tese, causa 1 e causa 2 e a fundamentação para esses dois argumentos. É necessário que, nesse projeto de texto, apresente duas causas, ou seja, duas causas ou consequências da situação-problema para analisá-las e explicar suas consequências e seus agentes responsáveis. Então, vamos aplicar, ainda com o eixo temático, o papel da mulher na sociedade. Então, a situação, nós já vimos que é a invisibilidade da mulher, a sua exclusão em diversos espaços de direito. A tese. A tese é uma frase afirmativa em que vai refletir o seu posicionamento. Podemos colocar: na contemporaneidade, a mulher ainda sofre com os valores patriarcais, que gera diversos tipos de desigualdades. Ou seja, uma afirmativa identificando que você tem um olhar para esse problema. E aí, quais são as causas dessa situação-problema? Podemos colocar na causa 1, sistema patriarcal ou um legado histórico, E o que nós poderíamos utilizar para embasar esse argumento, essa causa? Podemos utilizar, por exemplo, a dominação tradicional de Max Weber, que é um conceito que diz sobre a violência simbólica que atravessa anos, que reflete a atualidade. Na causa 2, podemos colocar discriminação e preconceito, por exemplo, como uma outra causa que gera essa invisibilidade da mulher. Como eu posso fundamentar? A nossa velha e coringa Constituição de 88.
Ela, como por exemplo, o artigo 3, que diz sobre a igualdade, né, sem distinção de gênero, raça, cor, ela é um ótimo argumento, inclusive para se utilizar sempre em diversos problemas que o Enem possa tratar. Então, para a nossa causa 2, a gente pode fundamentar com ela, em relação à discriminação e preconceito. Uma observação: pode-se retirar apenas uma vez o repertório dos textos de apoio para fundamentar os seus argumentos. Ou seja, apenas um. O segundo, você tem que trazer o seu repertório, as suas leituras, né? E nele vocês podem utilizar dados, notícias, fazer uma alusão histórica, um argumento de autoridade, que são os argumentos de obras literárias, filosóficas, sociológicas, enfim. Uma vez feitos, né, o seu rascunho, o projeto de texto, em que você decidiu o que entra e o que não entra em sua redação, basta que você junte essas informações que estão soltas no rascunho em um lugar certo, ou seja, na estrutura do texto. Um segredinho: ela é basicamente a mesma em todos os anos. Como sabemos disso? Por meio das redações mais pontuadas nos últimos Enem. Então, qual que é essa estrutura? Qual que é esse esqueleto, né? Qual que é essa macroestrutura? É parágrafo 1, parágrafo 1 de introdução, 2 e 3 desenvolvimento e a conclusão. Pode haver um outro parágrafo ali no desenvolvimento, mas lembrando que no desenvolvimento deve haver 2 argumentos. Visto essa macroestrutura, vamos destrinchar em microestrutura, ou seja, cada parágrafo. No parágrafo de introdução, você apresenta ali de início, na primeira frase, na primeira oração, um repertório de abertura. Pode ser filme, alusões históricas, literárias, notícias, dados de pesquisa, frases de efeito, enfim, introduz o tema. Apresenta a sua tese, o seu posicionamento, né, a sua afirmativa diante da situação problema e logo as 2 causas ou consequência desse problema. No parágrafo 2, no desenvolvimento, você apresenta um tópico frasal do argumento, ou seja, com um conectivo que faça uma relação ao que você disse no parágrafo 1, apresentando o que você vai dizer no segundo, ou seja, o argumento 1. Logo, a sua fundamentação, né, o seu embasamento, que pode ser uma alusão histórica, filosófica, literária, aquela que já foi feita no projeto de texto no rascunho, e argumenta e problematiza. No terceiro parágrafo, né, novamente um tópico frasal, dando continuidade ao assunto, utilizando os conectivos. Além disso, outro ponto, em consequência disso, logo, depois você apresenta uma fundamentação, né, aquela colocada no projeto de texto, argumenta, problematiza, vai direcionando esse problema já para a intervenção que é feita no último parágrafo, no parágrafo de conclusão. E o que a gente vai fazer no parágrafo de conclusão? Lá você vai sugerir uma solução para o problema. Dica: escolha uma causa do argumento 1 ou 2 e aprofunde na proposta de intervenção. O que você vai fazer? Você vai colocar, né, sugerir ali qual vai ser o agente que vai fazer, né, como esse agente vai fazer em parceria com que agente. Ou seja, deve ser citado 2 agentes sociais, né, o governo, o governo do estado, do município, enfim, qualquer desses agentes sociais podem ser citados, mas devem ser 2. Colocado ali o agente, né, quem toma a iniciativa, você vai dizer qual vai ser a ação, ou seja, quais as medidas que devem ser tomadas para a solução desse problema, o meio, modo como será realizado, né? Use os conectivos por meio de, através de, para chegar à finalidade, ou seja, o objetivo prático de que se deseja chegar após aplicar a proposta, onde você pode utilizar a fim de modo que esses conectivos marcando qual é a finalidade dessa proposta de intervenção para que se chegue a uma solução do problema, certo? O resto, para uma boa redação, é muita prática, muita leitura, para que se tenha um bom repertório e que diante de qualquer tema você pode arrasar. Então, é isso. Tchau!